Fala, gente, tudo bem com vocês? Conversei com o nosso futuro presidente Marcelo Marques e abro aqui já meu apoio, minha torcida por ele. Meritocracia, né, gente? O cara que comprou a Arena e vai doar para o Grêmio, é mais que justo que ele seja o presidente do Grêmio nessa eleição que tá vindo. Respeito o Denis Abraão, querido, grande gremista, mas o Marcelo merece essa vaga. Mas enfim, conversei com o Marcelo Marques sobre os reforços e tratamos de assuntos importantes, não só de Roger Guedes, que ele vai atualizar aqui, mas também falou de outros reforços e até o técnico, até o novo técnico. Então vamos falar sobre isso para deixar bem claro qual é a posição do Marcelo Marques neste momento em relação ao Roger Guedes, outros reforços e também o técnico. E, gente, eu tenho que falar do assunto Cristaldo, tá? É brincadeira as coisas que acontecem. Nada é por acaso, nada é coincidência no futebol. O que aconteceu com o Cristaldo? O staff do Cristaldo se manifestou. Tipo, esse chapéu aqui não é meu. O chapéu que o Mano Menezes teria tentado colocar nele, o Cristaldo fez assim, opa, isso aqui não é meu. Vou explicar aqui essa situação. Vamos embora? Lembrando que nós temos sempre o grande apoio da Alfa, nossa parceirona, velho. Eu te convido para tu fazer o teu cadastro, faz agora, aproveita, a Alfa tá na camisa do Grêmio. Se tu gosta de jogar, cara, escolhe a Alfa, que é gremista, e usa o cupom CARECA para estar dentro das promoções. Fica ligado que essa semana eu vou fazer um evento cultural de ingressos para os pais levarem os filhos no jogo do Grêmio contra o Fortaleza, claro que tem o apoio da Alfa. Então já te cadastra lá, coloca cupom CARECA, vai jogando e fica ligado aí nesse evento cultural que eu vou fazer no Instagram e aqui no YouTube nos próximos dias. Aproveita, tá? Ô, gente, vambora, sem enrolação. O Marcelo Marques primeira coisa, é um grande gremista, tá? É gremista de arquibancada. É um empresário muito bem sucedido, começou numa empresa de fundo de quintal, como a gente fala, ele literalmente começou a padaria dele lá, depois foi fazendo pão congelado, tá vendendo pro mundo inteiro aí, o cara é um fenômeno, mas em termos de torcedor, é um cara sócio e um cara de arquibancada mesmo, tá? De olímpico. Vamos lá, eu anotei os tópicos aqui da nossa conversa. O único jogador que o Marcelo Marques está negociando se chama Roger Guedes. É isso que ele passou. E aí, aquela pergunta, mas tá, presidente, ou futuro presidente, vamos ver quando é que vem, né? Eu sei que não está confirmado, mas qual é o prazo? É importante que ele passe um prazo aqui, ó. Acredito que em mais uma semana define se sim ou não. Acredito que mais uma semana vai definir se sim ou não. Lembrando que nesse momento a gente tem um empresário do Roger Guedes no Catar. O time do Al Rayyan já tem a proposta do Grêmio, que é de 10 milhões de euros ou 65 milhões de reais. E pode ter aquelas variáveis que podem chegar a 12 milhões se o Roger conseguir fazer alguns objetivos aqui, como ser goleador, ganhar títulos e tal, tá? Ele fala que ele tem conversado muito com a direção do Grêmio e que respeita o presidente Alberto Guerra. E a única liberação que ele tem para negociar um jogador, e foi decidido junto com o presidente Guerra, que é o presidente atual, é o Roger Guedes. Ele deixa muito claro isso, que a única liberação que ele tem do atual presidente é negociar o Roger Guedes. E o Marcelo respeita muito o presidente, porque se ele vai ser o presidente, é importante que ele respeite esse cargo, né? É o exemplo que ele precisa dar. Ele ainda não tem a caneta. O Marcelo não pode simplesmente fechar com o Roger Guedes e vai fazer o que com o Roger Guedes? Porque ele não é presidente do Grêmio. Depende do presidente Alberto Guerra autorizar, e isso já está autorizado. Apenas o Roger Guedes, tá? A proposta foi alinhada com a direção do presidente Alberto Guerra. E aí ele deixa claro uma coisa, tá? E aqui eu quero fazer uma leitura. O Marcelo, nessa conversa, ele disse que não negocia nenhum outro jogador. Aí eu vou dar o exemplo. Ele não deu, mas eu vou dar o exemplo. Fabinho, Arthur, Marcelo Groy, nomes que surgiram não estão relacionados ao Marcelo Marques. O Marcelo Groy e o Arthur estão com o presidente Alberto Guerra nessa negociação. O Fabinho não tem negociação. Mas, Léo, tu mesmo falou ontem sobre essa questão. E é
preciso deixar bem claras as coisas. O Marcelo Marques não está entrando em contato com ninguém, nem pessoas próximas deles. O mercado tem colocado muitas situações e o mercado se mexe a partir do momento que sabe que um grande empresário deve assumir o comando do Grêmio, e aí os empresários, meus amigos, do futebol começam a oferecer, começam a entrar em contato até mesmo direto com ele ou com pessoas indiretas, agentes, pessoas que são ligadas, amigos do primo, do fulano. Mas não tem nada. O Marcelo não tem nenhuma negociação, ele disse que não tem autorização para estar negociando nenhum outro jogador. É normal, e aí eu faço a leitura, é normal que o mercado se movimente para tentar procurar o Marcelo e oferecer jogadores, mas o Marcelo não tem entrado nessa questão. Ele não está negociando outro jogador que não seja o Roger Guedes. Palavra do Marcelo Marques. Sobre treinador, eu vou até usar uma frase que ele disse aqui, ó. Também jamais falamos de treinador. Seria mais desrespeito ainda da minha parte. Porque tem um treinador empregado, né? Que é o Mano Menezes. O Mano Menezes está empregado. Então o Marcelo, naquela leitura que se teve de que pessoas próximas do Marcelo Marques procuraram pessoas próximas do José Mourinho e conversaram, o Marcelo é categórico a dizer aqui que não foi ele não procurou ninguém, e volto a repetir, aí é uma leitura minha. É o mercado que começa a oferecer, projetar, encostar na pessoa, alinhar a pessoa. A gente vai ver muito isso. Tanto que a gente está vendo aqui toda hora Lo Celso, Dybala, nomes gigantescos do futebol sendo associados ao Grêmio, mas em nenhum momento o Marcelo ele está fazendo isso ou tem liberação para tal. Ele foi, mais uma vez, categórico aqui. Apenas está negociando o Roger Guedes neste momento. Se o presidente Alberto Guerra pedir ou autorizar, ele pode até fazer outra negociação, mas é só o Roger Guedes, tá? Com o Roger Guedes e o Marcelo e o Grêmio, está tudo acertado. Tem uma questão muito importante, tá? Qual é a ideia do Grêmio? É uma questão mais contábil e política. O presidente Guerra gostaria que o Roger Guedes viesse emprestado, sem custo, com obrigação de compra no final do ano. Por quê? Porque no final do ano já vai ser o Marcelo que vai ter a caneta. E aí o Marcelo pode assinar e pagar direitinho. Não seria na gestão do presidente Alberto Guerra isso. Tem uma questão contábil também de ser uma doação, dinheiro, depois o Grêmio tem que pagar o Marcelo. Então tudo isso seria mais fácil se o Marcelo já estivesse no poder. Mas acho difícil o Al-Royer topar isso, tipo, querer... Tá, pega o Roger Guedes, depois vocês nos pagam aí. Eu acho que não vai ser, a gente vai ter que pagar agora. Mas aí é só um detalhe, né? Porque o Marcelo já tem o dinheiro e já deixou claro isso, que tem esses 10 milhões de euros para emprestar para o Grêmio e o Grêmio depois emprestar os 10 milhões de euros ou 65 milhões de reais e depois o Grêmio pagar o próprio Marcelo. Não vai ser doado, vai ser um empréstimo do Marcelo. Beleza? Beleza, tentei aqui resumir um pouco da conversa que tive com ele. Eu acho legal ele se posicionar a partir do momento que tem muito diz que me diz, que a aproximação, o Marcelo disse, ó, Léo, é só o Roger Guedes. Ô, gente, outra coisa, tá, do Cristaldo. Vocês estão carecas de saber que o Mano Menezes, no último jogo, disse que jogador de R$500 mil tem que saber jogar marcado, ou seja, tem que fugir da marcação, tem que saber superar as dificuldades. A Zero Hora publicou ontem uma matéria, um comentário, dizendo que o staff lá do Cristaldo está reclamando que ele ganha só 400 mil e busca um aumento salarial. O que isso quer dizer? Vaza o salário do Cristaldo, 400 mil. Então o que isso quer dizer, cara? O staff do Cristaldo está dizendo o seguinte, olha, esse chapéu que o Mano pode ter tentado colocar no Cristaldo, dos 500 mil reais, para o Cristaldo não serve, porque ele ganha 400 mil. O Mano disse que jogador de 500 mil tem que jogar marcado, superar a dificuldade. Aí o staff do Cristaldo fala lá para Zero Hora que, olha, ele ganha 400 mil. E até que é um aumento de salário. Então veja que essa frase do Mano, ela tem uma repercussão dentro do clube, né? Agora um detalhe aqui, né? O Cristaldo pedir aumento de salário, reclamar de salário, é brincadeira, né? Meritocracia. O Cristaldo foi valorizado no último contrato dele. O Cristaldo ganhou a camisa 10 do Grêmio. Ganhou sequência como titular. Agora, se não joga, não jogou com o Renato, não jogou com o Quinteiros, não jogou com o Mano, talvez o problema não seja técnico, né? Talvez seja o problema o jogador. E pedir aumento, um abraço, ó. Pega as malas e vai. Carbajo,
proposta dos Estados Unidos deve sair também. Nem sei para que veio, né? Veio só para encher o saco aqui o Carbajo, é brincadeira. Que vá para os Estados Unidos. Tem mais um negócio que o Grêmio perde dinheiro. Carbajo, Arezzo, Amuso, Aravena, Monsalve. Tem que dar retorno, né? Não tá dando retorno esportivo e nem financeiro. Obrigado, ficou longo o vídeo, mas tentei explicar para vocês aqui as situações. Valeu, gente. Se possível, dá like que ajuda demais.